A fundação de um grupo criminoso é sempre um episódio muito complexo. Durante a história desse grupo, alguns ficam famosos e outros ficam completamente esquecidos. Hoje, nós vamos falar de personagens desconhecidos de grupos criminosos. Fala galera! Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, tô aqui mais uma vez com vocês. E me surgiu esses tempos atrás, conversando com alguns amigos aí, trocando uma ideia, de falar sobre alguns fundadores de organização criminosa que são completamente desconhecidos, quase que ninguém sabe quem é, né? Quando essas organizações vão crescendo, os seus líderes vão se destacando, tem alguns líderes fundadores que se destacaram bastante e outros que nem tanto mais participaram da fundação, que é o que a gente vai falar hoje. E a gente escolheu para falar desses fundadores desconhecidos, o grupo criminoso que comanda as cadeias, dentro e fora das cadeias de São Paulo, que vocês sabem o que é, mas o comando que a gente tá falando, né, da capital. Bom galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos assistir esse vídeo aí com a gente pra vocês verem que foi um trabalho bem legal que a gente fez aí. Edu, roda a vinheta. Galera, vocês certamente já conhecem nomes como César Augusto dos Santos Roriz, o Cezinha, Márcio dos Santos Felício, conhecido como G Leão, e Misael Aparecido da Silva, conhecido como Misa ou Baianão. Esses foram personagens importantíssimos para a fundação do grupo que comanda o crime dentro e fora das cadeias de São Paulo. Nós temos vídeo contando a história dos três aqui, por isso não vamos nos aprofundar mais neles. E esse grupo de fundador e esse grupo criminoso, ele foi formado por 8 pessoas durante uma partida de futebol. Vamos falar hoje dos outros 5 que poucas pessoas conheceram. Eles ficaram mais conhecidos como fundadores esquecidos do comando, não tendo a mesma importância, pelo menos na literatura, do que os outros fundadores. Então galera, além desses 3 citados acima, tivemos esses nomes que eu vou citar aqui para vocês que foram fundadores desse grupo. Vander Eduardo Ferreira, o Eduardo Cara Gorda, ele era um assaltante famoso que tinha muito tempo para puxar na cana. Depois, Antônio Carlos Roberto da Paixão, conhecido também como Paixão. Ele era muito famoso no sistema penitenciário paulista por ser um detento considerado sem ressocialização. Isaías Moreira do Nascimento, o Isaías Esquisito. O Esquisito temos pouca informação sobre a vida pregressa dele. O que sabemos é que ele era assaltante de banco. A gente não conseguiu nem encontrar foto dele em lugar algum. E olha que eu procurei a foto desse cara em tudo quanto é lugar, perguntei para pessoas e a gente não conseguiu achar foto do Isaías Esquisito. O próximo que vamos falar é o Ademar dos Santos, conhecido como Da Fé, também assaltante de banco e comerciante de substâncias ilegais, muito considerado também dentro do sistema. E por último, Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Bicho Feio, que pelo que conseguimos pesquisar, tinha uma boa amizade com o G Leão, né, um dos principais líderes do comando. Ele foi também era assaltante de banco. A gente fala de assaltante de banco porque na hierarquia do crime, principalmente naquela época que o Brasil ainda não era um grande exportador de trigo ilegal, a gente fala porque o assaltante de banco naquele período ele era o máximo da hierarquia no mundo dos delitos. Então geralmente o cara que assaltava banco ou carro forte, ele era considerado um cara muito bem, enfim, poderoso assim dentro da cadeia, com poder e essas coisas, tá? É um crime que os caras chamavam de crime de alto escalão no crime cotidiano, no mundo dos delitos cotidianos. Bom galera, em 1993, esses 8 caras estavam todos no anexo à casa de custódia e tratamento de Taubaté. Essa cadeia era considerada uma prisão castigo, era um centro de readaptação, ou seja, um centro, um lugar onde o preso que não seguia as regras na cadeia comum era enviado. Ele era deixado lá em Taubaté. E rapaziada, em Taubaté o couro comia de verdade. Há várias denúncias de que os detentos apanhavam até com barra de cano, né, barra de ferro. E a maioria dos presos que ficavam ali eram caras já antigos do sistema, que tinham muito tempo e pena para pagar. E como eram caras temidos dentro da cadeia, também tinham muito poder e características de liderança. Em 1993, os caras internados em Taubaté estavam no veneno pelo que ocorreu em outubro de 1992, no Carandiru. Nós já contamos aqui
aqui esse evento embaçado em um vídeo especial que nós fizemos sobre a história da casa de detenção de São Paulo, que é o Carandiru. Vale a pena assistir depois que vocês saírem desse vídeo aqui. Mas basicamente o que aconteceu lá foi o massacre do Carandiru. A polícia entrou dentro do presídio, no pavilhão 9, e tirou a vida de 111 detentos oficialmente. Só colocando uma coisa também aqui. O centro de readaptação de Taubaté, ele era um centro que era para ser colocado os caras que davam trabalho no sistema carcerário comum. Então era uma prisão de castigo. O preso tinha 1 hora de banho de sol por dia, ficava sozinho na cela, para o cara pagar esse castigo e conseguir voltar para o sistema comum um pouco mais adaptado. Então o cara, ele infringia a lei no presídio normal, aí ele ia para isolado no presídio normal. Se ele continuasse fazendo isso, ele era enviado para Taubaté, tá? Então muitos líderes foram enviados para lá, só para vocês terem uma noção do que era Taubaté. E lá, mano, o couro comia de verdade, porque o cara era uma cadeia de castigo. Bom, rapaziada, esses caras estavam lá dentro, no veneno, como eu falei pra vocês, e os presos do sistema penitenciário paulista já não acreditavam mais em uma trégua com o Estado e que o Estado protegeria eles ali dentro da cadeia, né? Os presos montaram então uma comissão pra evitar um novo Carandiru e resolveram negociar com o diretor do presídio, que na época era nada mais nada menos do que José Ismael Pedrosa, o mesmo que estava no Carandiru na época do massacre. Mas não tinha negociação com Ismael Pedrosa. Nós já fizemos também um vídeo contando a história dele aqui e depois vocês podem conferir para vocês entenderem melhor como ele era um diretor experiente e muitas vezes odiado pelos presidiários. Bom, galera, os presos então resolveram fazer uma bateria. Bateria é uma técnica dos presos para chamar a atenção da direção do presídio. Eles ficam batendo na caneca nas grades, tá ligado? Na época, a comissão de presos organizou 10 dias sem parar de bateria. Galera, 10 dias durante 24 horas por dia sem parar, batendo nas grades. Os caras revezavam, claro, para que nunca parassem de bater. Então um pouco de gente dormia, o resto das pessoas ficavam batendo e assim por diante ia revezando. O entorno do presídio começou a reclamar e o bicho pegou. Bom, as galerias do anexo da casa de custódia e tratamento de Taubaté, onde ficavam esses caras, tinham 2 andares. Embaixo ficavam os presos que vinham do interior paulista ou proveniente de outros estados. Na parte de cima, geralmente, ficavam os presos da capital e do Vale do Paraíba, região que é próxima de Taubaté. Os presos da galeria de baixo não concordaram com pontos colocados pelos presos da galeria de cima, porque rivalidade, porque os presos de cima eram da capital e de baixo eram do interior. Na parte de cima é onde ficaram os caras que vão fundar o comando. Bom, a solução encontrada pelo Gileão, como os caras não quiseram concordar com a comissão, foi tirar a vida dos caras do interior que ficavam lá na parte de baixo. E eles escolheram 2 líderes dos caras para tirarem a vida. Em Taubaté, os presos da galeria de cima e de baixo só eram soltos ao mesmo tempo quando tinha jogo de futebol uma vez por semana. Gileão e os outros 7 fundadores resolveram arrumar uma treta no dia do jogo, porque daí as 2 turmas sairiam junto e o bicho ia pegar. 2 presos caipiras, como eles eram chamados, quem era do interior de São Paulo, né, foram executados a sangue frio e tiveram as cabeças separadas do corpo, tá? Num ato extremamente violento. Foi um ato embaçado, cara. Pesquisadores encontraram boletins desses 2 caras executados. E Gileão foi julgado e pegou 32 anos pelo caso. Então é confirmado isso. Há muito mito, tá? Quando se fala da fundação do grupo. E é fato, muitas organizações, elas têm um mito de fundação que muitas vezes é contado de forma muito mais violenta. Não é que não foi bastante violento também. Mas eu já vi gente contando história que os caras tiraram a vida do time de futebol inteiro, não sei o que tiraram a vida do presídio inteiro. Cada um conta uma história, mas a gente traz aqui a bibliografia real, que é tirada do livro de Josmar Josino, Cobras e Lagartos, e o livro da Fátima Souza também, que são os 2 livros clássicos da fundação desse grupo. E aí, pessoal, quem estava nessa partida quando tudo aconteceu foram esses 8 nomes que eu falei pra vocês, que a gente passou pra vocês agora há pouco. Leão, Cezinha, Da Fé, Isaías Esquisito, Cara Gorda, Paixão, Bicho Feio e o Misael. Na época, Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, estava em Taubaté também. Mas ele acabou não saindo para tomar banho de sol durante a partida de futebol aí que aconteceu tudo. O Idemir Ambrosio, conhecido como Sombra, também não saiu.
porque ele tava de castigo por ter cometido infração lá dentro do cárcere, tá? Os caras já faziam parte da comissão de presos, esses outros 8 caras, né, da capital, se reuniram e se comprometeram a pagar pelo crime juntos. Geralmente, pessoal, quando havia uma execução dentro de qualquer presídio, o diretor ou os funcionários chegavam para os presos e falavam assim: olha, beleza, vocês resolveram seus problemas, agora vocês precisam entregar um culpado aqui porque eu preciso processar o cara, né? Porque os crimes cometidos lá dentro são processados também. Nesse dia, todo mundo resolveu assumir o BO junto, ó, foi todo mundo tirar a vida do cara. Estava formado ali o grupo do primeiro comando da capital, queria virar um dos mais perigosos do mundo, tá? Hoje é um dos mais perigosos do mundo. Sobre Marcola, galera, foram muito importantes, pois eles entraram com a parte ideológica do negócio, incluindo a ideia de expandir o grupo para todos os sistemas e que isso pudesse beneficiar a união entre outros encarcerados. Então foi muito importante para garantir essa filosofia ideológica, mas eles não são considerados fundadores, tá? Bom, nós já sabemos o que aconteceu com Misael, Sombra, Marcola, Cezinha e Geleião. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com eles, tá? Porque a gente tem extensos vídeos aqui falando sobre a vida de todo mundo aí pós 1993. A maioria deles já foram executados, né? Desses aí o Marcola continua vivo. Nega que é chefe do comando. É bom que se diga isso daí, mas o Ministério Público fala que é ele até hoje. Mas a maioria desses caras já foram executados. Mas tem a história deles aí. Mas vamos falar dos outros fundadores, os chamados fundadores pouco conhecidos ou esquecidos, beleza? Esse é o principal foco do nosso vídeo ali, além da fundação do negócio. Vamos começar pelo Da Fé e Bicho Feio. Os dois discordavam das ações de Geleião e de Sombra. Achavam que os fundadores do grupo tinham muitas regalias. Os caras desarrumaram tanto Da Fé quanto Bicho Feio, e saíram do grupo. Os dois juntos ajudaram a formar e a fortalecer a CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, que é um outro grupo criminoso. E os caras foram decretados como inimigos do comando. A CRBC, pessoal, foi formada na penitenciária José Parada de Neto, tá? José Parada Neto, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos. Os dois fundadores, tanto Da Fé quanto Bicho Feio, perderam a vida em uma rebelião na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté no início dos anos 2000, tá? Uma época de ascensão no comando. Isaías Esquisito continuou a vida no comando até falecer vítima de AIDS em 1995, dentro da penitenciária do estado, em São Paulo, capital. Fica lá no bairro de Carandiru. Paixão foi encontrado em uma cela alguns dias depois de ter tirado a própria vida, e ele estava com uma corda amarrada no pescoço, feita com lençol. Bom, pessoal, o Du Cara Gorda, ele faleceu em 2000, tentando fugir de um presídio no interior paulista, na cidade de Marília. Ele fugiu e acabou perdendo a vida nas mãos de policiais. Esse foi o destino que esses caras tiveram, e eles ficaram poucos conhecidos, porque vocês veem que eles faleceram, foram executados, enfim, tiveram um fim trágico antes do ano de 2001. Porque em 2001 foi o ano, né, em que o grupo comando, ele saiu de dentro da cadeia para se mostrar para fora. Foi quando começou as primeiras grandes rebeliões, organizadas em várias unidades prisionais ao mesmo tempo, tá? Essa primeira foi em 2001, depois a gente teve um outro fato também que aconteceu em 2006, que foi pesado também, com muitas unidades prisionais. E esses eram considerados os fundadores esquecidos ou desconhecidos, e agora vocês estão sabendo sobre eles. Não há muita foto, como eu disse para vocês, a gente tem aqui que a gente conseguiu são fotos de prontuários, mas eu acredito que deu para ter uma noção aí mais ou menos de qual que é. O primeiro comando tem pelo menos 30 anos de muitas histórias. Ao longo dessas 3 décadas, a organização sofreu inúmeras metamorfoses. Houve conflitos, criou-se burocracias e cargos, e o grupo só cresceu. Hoje, vamos conhecer o importante personagem que ajudou nesse crescimento, mas que foi expulso e revelou ao mundo como era a facção por dentro. Hoje, vamos conhecer a história de Macarrão, o homem do raio-x. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Eu tô aqui com vocês mais um dia. Hoje a gente vai contar a história de um cara pesado na história do sistema carcerário brasileiro, também aí das organizações, que é o Macarrão, tá galera? Então não é o Macarrão do bagulho do goleiro Bruno lá não, é o Macarrão do comando. É outro personagem, vocês vão conhecer a história dele, certo? Antes de ir pro vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Like galera, precisa do like para que a plataforma sugestione para vocês cada vez mais isso daí. Ativa o sininho, se inscreve no canal também pra gente crescer e o nosso vídeo chegar mais pros outros. E vamos pro vídeo agora. Edu, roda a vinheta.
Galera, tem certos personagens que a gente não encontra muito na vida pregressa, né? É o caso desse cara, o Orlando Mota Jr. A gente não conhece muita coisa dele antes de entrar no sistema carcerário paulista, mas guarda esse nome, Orlando Mota Jr. O que a gente sabe é que ele se encontra encarcerado há anos e tem 68 anos de pena nas costas para pagar. Entre os seus crimes estão roubos, organização criminosa e mais uma série de processos. Para falar do Mota, ou Macarrão, a partir de agora a gente começa a chamar ele de Macarrão, temos que dar aqui as referências que estamos usando, tá? Que a gente está usando. Pois esse cara foi responsável por entregar muita gente poderosa. Ele é uma bomba relógio e hoje se encontra preso em um lugar que não é divulgado. Tamanha é a procura por ele. Vamos usar primeiro aqui uma matéria jornalística de um cara do jornalista chamado Chico Siqueira, do portal Risca Faca. E também vamos usar os escritos do Josmar Josino para a gente ter esse amparo para poder conversar. E mais uma série de matérias do Ministério Público, que vai ficar nos primeiros comentários, como a gente sempre coloca aqui. Além disso, a gente teve acesso ao depoimento do Macarrão e nós cruzamos várias fontes. Além de tudo isso ainda, olha como é que a gente precisa ser responsável. A gente vai usar o livro do Sérgio Cristino chamado Laços de Sangue e mais outras tantas informações que vocês sabem que vai estar aí embaixo. Bom, galera, o Mota, o Macarrão, era amigo de Idemir Ambrósio, conhecido como Sombra. A gente tem um vídeo que fala do Sombra aqui. Mas o que vocês precisam saber para esse vídeo, né, ficar sabendo para entender esse vídeo, é que o Sombra foi uma das primeiras lideranças do primeiro comando. Sombra estava em Taubaté na época do nascimento do comando e era amigo dos fundadores. Na verdade, ele era considerado uma espécie de fundador, não oficial. Sombra, galera, levou o nome do comando para muitas cadeias paulistas. Ele foi responsável pelo convencimento pacífico de presos, fazendo o grupo crescer cada vez mais. Sombra era respeitado em toda a cadeia que passava e Macarrão fez amizade com ele, garantindo sua entrada para o primeiro comando. Vamos explicar uma coisinha aqui para deixar mais fácil para vocês entenderem. Quando os caras saíram de Taubaté com o comando formado, eles eram 8, 10 presos. E aí cada um vai para o seu lado e cada um desses caras, eles arrumam uma forma de inserir o pensamento do comando nas outras cadeias. O Cezinho Geleão fazia isso a partir da violência, do conflito. O Sombra já era diferente, ele fazia isso na habilidade política. Ele e o playboy que depois vem a ser o Marcola. Então, era uma forma diferente de instituir, mas que conseguia fazer também crescer, aumentar o poder do comando. Em 2001, galera, Sombra é executado no presídio de Taubaté, no anexo à casa de custódia e tratamento. Ele foi para lá por ter organizado uma rebelião. Lá ele perdeu a vida e o primeiro comando da capital simplesmente rachou. Entrou em conflito e muita gente foi de base nessa época. Macarrão, que era amigo pessoal de Sombra, jurou vingança e herdou boa parte do poder do amigo, virando alguém reconhecido pelo comando. Aí Macarrão foi batizado membro do comando em Sorocaba, no interior de São Paulo. Nas palavras dele, em depoimento para a justiça, ele conta isso daí, que ele foi batizado em Sorocaba, no interior. Macarrão então foi crescendo, ganhou mais 2 apelidos, Calacalu e Zidane. Aqui continuaremos chamando ele de Macarrão. Macarrão se aproximou da cúpula que mandava no comando, conhecidos como Sintonias Finais. Segundo o Ministério Público, pessoal, o líder máximo na época era o Marcola, o líder dos Sintonias Finais. A Justiça e o Ministério Público, inclusive, acreditam nisso até hoje. Marcola nega. Marcola era uma espécie de última palavra dentro do grupo Sintonia Final, que basicamente era formado pelos chefes do comando ali de todas as cadeias. Já no topo, Macarrão recebe permissão para articular um dos braços mais importantes do comando, um grupo conhecido, presta atenção pessoal, como Sintonia dos Gravatas. Esse era um grupo de advogados que prestava serviço para o comando. Macarrão ficou responsável por recrutar esses caras. E aí é o seguinte, de acordo com o depoimento do próprio Macarrão, junto com o Ministério Público, nem todos os advogados eram envolvidos com o crime que eram recrutados, tá pessoal? Mas Macarrão geralmente procurava pessoas que acabavam de se formar, que procuravam oportunidades, que tinham menos dinheiro e precisavam de grana porque ficava mais fácil de corromper. Após 2006, pessoal, depois que o comando atacou forças de segurança, como já trabalhamos aqui num vídeo sobre os ataques de 2006, que a gente vai deixar no card para vocês, os líderes do comando foram enviados para regimes mais duros de pena. Nas prisões federais, só pode ter 2 horas de banho de sol por dia. Além disso, a conversa entre visitas é gravada, sobrando apenas o contato com o advogado. Pessoal,
Muitas das coisas que sabemos hoje sobre o comando foi em decorrência da delação premiada feita por Macarrão. E veja, galera, vamos explicar para vocês aqui por que ele fez esse tipo de delação e como que foi, depois da delação, o trágico caminho dele dentro e fora do comando. Bom, galera, o Macarrão ficou incomodado com a execução de seu advogado de confiança, o Dr. Marlon Teixeira Marçal. Segundo o Macarrão, em seu depoimento, Marcola não sabia do ocorrido, não sabia que os caras mandaram tirar a vida do advogado. Os membros da sintonia final teriam dado um salve para tirar a vida do Marlon, porque teriam descoberto que o advogado do Macarrão estava desviando dinheiro da organização. Mas Macarrão discorda veementemente do que foi dito pela sintonia final. Para ele, os caras tiraram a vida do Dr. Marlon exatamente porque ele não aceitava se envolver com o crime. Ele fazia o trampo de advogado mesmo. E aí, após a execução do Dr. Marlon, o Macarrão passa a questionar vários sintonias finais. E ele começa a desarrumar com os caras. E galera, deixa eu explicar uma coisa sobre organização criminosa. É desse jeito mesmo aí que a gente tá falando. Se tiver uma quebra de confiança, as coisas começam a desandar e não volta mais. Ainda mais no andar de cima lá, dos sintonias, que precisa de muita confiança pro negócio rodar. A treta entre Macarrão e a cúpula do comando ficou tão complexa que em 2009 saiu um salve para tirarem a vida do Macarrão dentro da cadeia. E galera, vou falar para vocês uma coisa, se sai um salve direto da primeira cúpula lá, os cara faz qualquer coisa para cumprir o salve para ganhar respeito. O Macarrão nessa época, em 2009, pagava pena em Avaré. Os caras que iam tirar a vida dele passaram a noite inteira serrando ferro de cela para tentar pegar o Macarrão. Macarrão, então, desesperado, vendo que os caras iam apagar ele, sacou do celular e ligou pra quem, mano? Adivinha? Pro 90, tipo, pra polícia dentro da cadeia. É isso, mano, ele ligou pra polícia, pro 90. De lá da central da polícia, os caras registraram a ligação e entraram em contato com a cadeia. Macarrão foi salvo pelos policiais penais, na época ainda eram chamados de agente penitenciário. Daí pra frente, Macarrão precisou pedir cadeia segura para poder desenrolar a vida após sair fora do comando, porque ele havia sido expulso. Só que os caras não deixaram barato, tiraram a vida da esposa de Macarrão. Segundo Macarrão, Marcola se colocou contra essa execução, mas a cúpula mandou assim mesmo. Há notícias que a gente viu e referências que o Macarrão na verdade foi expulso porque ele tentou dar um golpe e ser o sintonia final no lugar até de outros presos mais famosos e mais importantes. Mas a gente não conseguiu cruzar essas fontes com outras, então a gente só tá citando aqui para vocês. Só que os caras não conseguiram tirar a vida do Macarrão e infelizmente tiraram a vida da esposa dele. Ele conta isso no depoimento chorando muito, mas ele isentou o Marcola, dizendo que o Marcola não sabia do que tinha acontecido e um outro preso também não sabia, que era da cúpula, que é o Vida Louco, o Abel, chamado de Vida, conhecido como Vida Louco. O crime ocorreu, pessoal, que tiraram a vida da esposa dele em 7 de setembro de 2010, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A esposa dele, galera, lavava calçada e foi executada com vários disparos, sem poder nem, enfim, reagir. Acho que acabou falecendo sem nem saber, na verdade, o que tava pegando, tá, galera? Então, após essas situações, alguns anos depois, Macarrão resolveu abrir a boca e dar um depoimento pro Ministério Público. Nós tivemos, como dissemos para vocês, acesso ao depoimento, assistimos inteiro e vamos deixar o link aí no primeiro comentário, assim como todas as referências que a gente faz aqui por fazer um trabalho sério, precisa mostrar isso. E Macarrão, pessoal, desenrolou a delação premiada durante a Operação Ethos, uma grande operação que investigou e processou advogados e criminosos, né, que serviu como pombos correio para o comando. Advogados e criminosos e advogados criminosos. Segundo o canal Ciências Criminais e o site do Ministério Público, ao todo participaram da Operação Ethos. Olha que operação enorme, cara, gigantesca. Quase 1000 agentes, sendo 703 policiais civis e membros do Ministério Público, 65 promotores de justiça e 159 delegados. E foi a partir do depoimento de Macarrão que foi possível identificar 5 advogados dos 40 que eram investigados. Como ele era chefe do Sintonia dos Gravatos, ou seja, chefe desses advogados, antes de 2009, ele já tinha uma noção muito grande assim de como a coisa era organizada. A primeira vara de presidente Venceslau, onde o processo ocorreu, condenou 51 réus oriundos do processo, da operação, porque durou várias fases e esses 40 foram aumentando. A pena somada de todos os sentenciados juntos ultrapassa 800 anos de cana, de prisão. Inclusive, Marcola foi um dos condenados, o que aumentou ainda mais a pena dele e fez com que sua liberdade tenha sido prorrogada a perder de vista, que a partir do momento que ele cometeu um outro
do crime, de organização criminosa, ou a pena começou a contar de novo. Macarrão segue preso em um lugar não divulgado pela Secretaria da Administração Penitenciária até hoje, porque se divulgarem, se souberem onde ele tá, é muito perigoso que algo venha acontecer com ele e enfim, a Secretaria de Administração Penitenciária é responsável pela integridade física do cara, né, do condenado. Ele chegou a participar de uma série documental feita por um streaming aí, mas pelo que entendemos aqui, ele continua jurado. Preso e com muitos anos ainda para pagar, esse é um preço de se envolver com o crime. Realmente é uma coisa que não compensa. Isso é muito doido, pessoal, porque uma das coisas que a gente conta muito história de crime, estuda muito crime, segurança pública, criminalidade, sistema carcerário, penitenciário e tal. Então a gente pode se considerar meio que como pessoas que conhecem bastante essa área, né? A gente não é criminoso, mas acaba vivendo da segurança pública. E cara, uma das coisas que eu sempre percebo e converso com a pessoa é como não compensa o crime, cara. Você perde tempo, você perde dinheiro, mas você perde a vida e as pessoas que você gosta, mano. Continue aí com o seu trabalho honestamente e tal, e não entre no mundo do crime, porque o bagulho é louco. Viu, molecada que segue a gente? Toma vergonha na cara. Roberto Soriano, conhecido como Tiriça, é um dos nomes mais temidos da história do sistema penitenciário paulista e nacional. Dotado de grande inteligência e um homem, acima de tudo, bastante periculoso, Tiriça tem seu nome envolvido em crimes bastante pesados e já foi conhecido como o número 2 da organização criminosa que domina os presídios de São Paulo. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui mais um dia com vocês. A gente tem cobrido os últimos acontecimentos aí da organização, vocês podem se atualizar no @Joel Paviotti e a gente vai lançando vídeos aqui também, pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, conforme vai atualizando esse confronto que está acontecendo aí na organização que domina os presídios dentro e fora dos presídios, né? Domina parte da criminalidade de São Paulo, é uma parte bastante significativa. E hoje a gente vai falar do Roberto Soriano, conhecido como Tiriça, um nome bastante importante para entender os desdobramentos dos últimos 20 anos do comando e um nome muito importante também para a gente entender o que está acontecendo nessa organização agora nos últimos tempos, beleza? Mas o momento que você estiver assistindo esse vídeo da história daqui pra frente, daqui 2, 3 anos, 4 anos, fique sabendo que a gente vai falar da biografia dele, certo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos junto com a gente em mais essa história. Edu, roda a vinheta. Galera, Roberto Soriano, ele é paulista e ele nasceu em 1973 na cidade de São Caetano do Sul, na região da Grande São Paulo. Muito jovem, ele já se envolveu com o mundo do crime e acabou ganhando vários apelidos. Os dois mais conhecidos são Tiriça e Maionese. Tiriça começa no mundo do crime, pessoal, com roubos e ações na região do ABC, que junta Santo André, São Bernardo e São Caetano. É uma região muito rica que fica grudada em São Paulo. Na verdade, a gente chama de Grande São Paulo a região do ABC. Na faixa de idade dos 20 anos, Tiriça foi intimamente ligado a um criminoso muito famoso do estado de São Paulo chamado Edilson Borges Nogueira, conhecido também pelo vulgo de Birosca. E foi junto com Birosca que Tiriça se tornou um dos assaltantes de banco mais respeitados do Brasil. Segundo o jornalista Josmar Josino, que a gente sempre cita aqui, o Josmar ele sempre aparece aqui nos nossos vídeos, Tiriça participou de um roubo cinematográfico nos anos 2000, quando 61 quilos de ouro foram levados de um avião da VASP no aeroporto de Brasília. Foi o maior assalto da época e repercutiu em todos os principais meios de comunicação até ali. Para você ter uma ideia, galera, esse assalto mudou os protocolos de carregamento de ouro ou dinheiro dentro dos aviões e causou um reforço de transações eletrônicas interestaduais sem a necessidade de carregar ouro ou grana viva. Antes, os caras carregavam no mesmo lugar que os caras carregavam passageiros, eles carregavam cargas em ouro ou cargas em dinheiro. Então os protocolos mudaram e os caras pararam de fazer isso exatamente para evitar esse tipo de roubo. E o Tiriça estava nesse assalto, segundo o Josmar Josino. Na verdade, nesse assalto, a gente já falou dele aqui no vídeo tanto do Marcelo Borelli quanto no vídeo do próprio Birosca, tá? No dia foram roubados mais de 80 quilos de ouro, mas 23 quilos foram deixados pelo caminho. E eu acho que esse assalto aqui é um caso que vale até um vídeo pra gente fazer, tá? Enfim, vamos voltar pro Tiriça lá. Em determinado momento, galera, no início para meados da primeira década dos anos 2000, o Tiriça vai preso e é inserido no sistema carcerário paulista, junto com seu amigo, mentor, o Birosca. Lá, no sistema carcerário, Tiriça pega a revolução feita por Marco Williams Herbas Camacho, Marcola. Marcola é um nome muito conhecido porque ele tirou o poder, na verdade, da mão do César Augusto Roriz, Cezinha, e do Márcio Santos Felício, o G-Leão, e distribuiu esse poder para a população
carcerária. Vários presos famosos e considerados no sistema receberam um pedaço do poder. Então antes, quem mandava quase que totalmente no comando era o Cezinho e o Geleão, porque eles eram os fundadores, só que eles começaram a abusar do poder. O Marcola vai lá, tira o poder das mãos dele e entrega um pedaço do poder para cada preso muito conhecido, famoso e liderança dentro do sistema. Tiriça, que era padrinhado de Birosca, acabou recebendo um alto posto e com a habilidade, né, que ele tinha, foi subindo de posição até virar a sintonia final do comando. A sintonia final, em resumo, é uma espécie de última palavra do comando nas cadeias e fora dela. Junto com o Tiriça, né, subiu nessa posição. Outro cara que subiu nessa posição também foi o Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Tiriça ajudou a montar a Sintonia do Progresso, setor da organização que cuida do comércio de substâncias ilegais. Veja, o Tiriça era muito próximo do GG do Mangue e Birosca. E isso vai ser muito importante para compreender os rumos que o Tiriça vai tomar em contraposição ao líder Marcola. Enfim, o Tiriça é transformado em liderança e acaba, segundo o Ministério Público, comandando o setor mais violento da organização criminosa, o setor responsável por ações criminosas contra agentes do Estado. Segundo o Ministério Público, ok? Esses dados são públicos. A voz do Tiriça era tão forte na organização que a Polícia Federal grampeou uma ligação dele e do GG do Mangue pro NEM da Rocinha, à época que o NEM era o chefe supremo lá da Rocinha. Nós temos um vídeo aqui em que a gente escuta o áudio junto e eu vou explicando o que os caras estavam falando, as gírias que eles estão usando, os interesses dele e tal. Aí a gente legendou e vai comentando sobre isso aí. A gente vai deixar no card pra vocês, não deixe de assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Mas pra vocês verem que o Tiriça e o GG eram muito próximos. Tanto que na ligação, o Tiriça falou, olha, aqui é a palavra final do comando. Quem que tá falando aí? Na ligação, no começo, era um assessor do NEM. Aí o NEM pega o telefone na hora e os caras começam a debater. E o Tiriça, galera, foi um dos primeiros líderes finais da organização a ser enviado pros presídios federais. Ele foi colocado no sistema em 2012. Quem acompanha nosso canal sabe a rigidez desse sistema, mas para quem não acompanha, vale uma explicação importante aqui. O sistema penitenciário federal é bastante disciplinado. O preso tem apenas 2 horas de banho de sol por dia, e a cadeia se resume a disciplina e mais disciplina. As fugas são muito difíceis. Só agora em 2024 que ocorreram as primeiras. É o regime que os presos colocam como enlouquecedor. Dentro do presídio federal, segundo a justiça, Tiriça foi responsável por mandar tirar a vida de funcionários do sistema penitenciário federal. Entre eles, a psicóloga Melissa de Almeida Araújo, que residia em Cascavel, no Paraná, e trabalhava no presídio federal de Catanduvas. A execução de Melissa mexeu muito com todo o sistema penitenciário e depois disso, Tiriça entrou de vez no radar. Um outro funcionário também foi executado. O nome dele era Alex Benarmino. Ele era de Brasília, mas estava no Paraná ali para dar um curso de tiro. Foram 2 baixas pesadas para o sistema penitenciário federal. Inclusive, a execução da pobre da psicóloga foi uma coisa que revoltou muita gente, né? Ela estava no carro com a filha de 10 meses e com o marido, que era policial civil, e o marido enfrentou os caras e conseguiu derrubar pelo menos um deles, mas infelizmente a Melissa faleceu. Em 2017, policiais penais e a direção do presídio de Brasília confiscaram um livro que estava sendo escrito por Tiriça e não deixaram os escritos originais saírem da penitenciária. O livro se tratava de um romance literário em uma época medieval. Tiriça falou no livro sobre batalhas, reinos, reis, plebeus e muitas outras simbologias do período. Para a direção do Senapen, né, que é o sistema que cuida das penitenciárias federais, o livro não poderia sair dali, pois seria uma forma de comunicação em código que poderia desencadear outros ataques contra autoridades e agentes de segurança. Tiriça ficou revoltado com a situação. Aqui, pessoal, nós chegamos na vida do Tiriça até 2017 e agora já está na hora da gente falar da divergência que ele tem com o Marcola, considerado, né, o Marcola que é considerado um dos maiores líderes da história do comando. Tiriça, como suposto número 2 em uma determinada época, parece sempre ter visto Marcola como alguém com mais privilégios. Marcola foi para o sistema penitenciário federal bem depois do Tiriça. Além disso, Marcola não salvou GG do Mangue da execução a qual ele foi submetido. GG era muito amigo do Tiriça. Também teve uma importante treta entre Marcola e o Birosca, o grande mentor do Tiriça. O Birosca foi executado em Presidente Venceslau e até hoje a execução não foi explicada direito. Na época foi ventilado que Birosca havia perdido a amizade com Marcola e o acusava, na verdade acusava a esposa do Marcola de colaborar com agentes de segurança. Isso não tem comprovação, tá, galera? Mas o que os jornalistas e investigadores dizem é que essas questões desencadearam a execução do Birosca e aí o Tiriça acabou pegando uma revolta maior. Em 2024, segundo o promotor Lincoln Gaquia, Tiriça se junta com Abel Pacheco de Andrade, conhecido como Abel Vida Louca, e com Wanderson de Paula Lima, conhecido como Andinho. E eles montam um plano para excluir o Marcola do comando. O plano teria sido elaborado após o Marcola comentar com o policial penal que Tiriça era um psicopata, mas a tentativa de expulsão não deu muito certo e causou um dos maiores rachas da
da história da organização. Nós não vamos nos aprofundar nesse momento nisso, da história do racha, pois vai sair um vídeo, ou já saiu, né, dependendo do momento que você estiver assistindo, sobre assunto em nosso canal. Se já saiu, vai estar no card aí para vocês. Se ainda não saiu, tá próximo de sair. A gente pretende lançar esse vídeo do Tiriça uns 3 ou 4 dias antes de ser lançado esse especial sobre o Racha que a gente tá falando, para que você conheça os personagens. Tem um vídeo também aqui no canal sobre o Andim, para vocês entenderem esse outro personagem bastante importante, e tem um vídeo sobre o Marcola também, e esses dois eu vou pedir para colocar no card, para que vocês possam assistir também, depois de terem passado por esse vídeo aqui, para você ter uma noção um pouco mais completa do que a gente tá falando. E é isso, essa é a vida do Tiriça, lógico, bem resumida e de acordo com as informações públicas que nós temos. Aqui não existe informação privilegiada, certo? Uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês, a gente só consegue manter-se falando desses assuntos de segurança pública por conta das pessoas do Apoia-se. Lógico, vocês que deixam o like também, que nos ajudam, mas o Apoia-se nos ajuda bastante, porque o dinheiro vem direto pra gente. Então vocês fazem uma assinatura a partir de R$2 e ajuda a gente a manter toda essa estrutura, porque os nomes que a gente fala tem restrição de monetização, infelizmente. A gente continua falando porque vocês pedem, mas aí a gente também precisa de ajuda para se manter aqui, beleza? E para liberar tempo para que a gente possa produzir essas coisas para vocês. Se vocês puderem, também façam um Pix. É um pedido que a gente sempre faz aqui para continuar mantendo o nosso trabalho. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um forte abraço a todos, fui, valeu!